Olá, alunos da Escola Eleva. Espero que todos estejam bem, todos com saúde. Na última terça-feira eu deixei para vocês alguns vídeos e falei também a respeito do filme A Grande Aposta, filme, né, inspirado no livro The Big Short, escrito pelo Michael Lewis. E hoje, nesse vídeo aqui, eu quero falar um pouco mais, responder aquelas perguntas. Teve uma aluna que respondeu de uma forma muito boa, apresentou respostas bem legais, eu tive a oportunidade de respondê-la, né, passar aí meus insights e vou compartilhar com vocês. E quero deixar também para essa semana, para aqueles que se interessam, aqueles que realmente querem aprender bastante aí sobre economia, sobre finanças, vou deixar uma recomendação de um outro filme com algumas perguntas também para que vocês possam, né, responder. Não precisa ser uma resposta sofisticada, você não deve se preocupar se está certo ou errado, mas eu acho que você deve ver o filme, porque o filme que eu vou, na verdade, recomendar, na verdade, já falo aqui, é o Margin Call. Esse filme foi mal traduzido em termos de título, eu nem sei direito qual foi a tradução, mas eu lembro que eu não gostei da tradução. Mas Margin Call é uma chamada de margem. O que é margem? Você que ainda não conhece muito bem o mercado financeiro. Margem é uma garantia. Existem diversas operações financeiras que são feitas em que, dado que essa operação ela pode resultar em perdas superiores ao capital investido, vamos dizer que você vai fazer uma operação, tá? E que essa operação que você pode fazer, por exemplo, vender uma ação a descoberto. O que é vender a descoberto? É vender uma ação que você não tem. Então, você pega emprestado uma ação de alguém, esse alguém vai te emprestar cobrando uma certa taxa de juros, quer ganhar, vamos dizer, o cara tem ações da Petrobras e você aposta que a Petrobras vai mal ou vai ter algum desempenho ruim nos próximos meses. Como é que você pode tirar proveito disso? Você pode ir num mercado chamado BTC, um banco de títulos, e você lá vai achar pessoas que estão dispostas a emprestar suas ações da Petrobras. Mas por que alguém vai emprestar uma ação da Petrobras? Porque essa pessoa, primeiro, ela está investindo na Petrobras por longo prazo, acredita, sabe que o mercado sobe, desce, e ela não se assusta com esse sobe e desce. E ela está a fim de emprestar e gerar uma renda adicional. Vamos dizer que ela vai te emprestar por 2% ao ano. Seria uma taxa alta hoje para a Petrobras. Está mais para 0,5% ao ano, 1% ao ano, seria já uma ótima taxa. A gente vive num mundo hoje de juros baixíssimos. Aí ele foi e te emprestou, você pegou emprestado essa ação, né, para ele te emprestar. A bolsa de valores, a B3 aqui no Brasil, ou lá fora a bolsa de Nova York, ela vai te exigir uma garantia. Por quê? Se você pega emprestado e você vende e o preço da ação sobe, pode subir até quanto? Ninguém sabe, não tem limite teoricamente, pode subir muito. E aí é necessário que a bolsa tenha uma garantia para ela não ter que ficar te ligando. Ó, você está perdendo 10 mil reais, deposita aqui. Ih, você não depositou. Ela já quer guardar uma garantia para caso haja um movimento adverso, para que ela tenha essa garantia. Essa garantia é chamada de depósito em margem. É um nome, né, que toma emprestado lá de fora. Por isso que é margin call, uma chamada de margem, uma chamada de garantia financeira. Daí vem esse nome. É um dos melhores filmes que tem sobre o mercado financeiro. Por quê? Ele não é tão sensacionalista como o Wolf de Wall Street, o Lobo de Wall Street, que é um filme que fala sobre corretores, um filme que fala sobre brokers. Esse fala mais sobre aqueles que atuam com capital próprio, são os dealers. A gente pode entender que o mercado financeiro, né, ele é composto de pessoas que atuam ora como broker, ora como dealer. Por isso que uma corretora lá fora se chama broker-dealer. Um broker-dealer, quando trabalha intermediando operações de terceiros, essa corretora está atuando como broker. Quando ela opera em capital próprio, ela está atuando como dealer. Então, é importante isso. O Lobo de Wall Street é mais focado na operação do Jordan Belfort, que é um broker que teoricamente tem um certo sucesso, né? Ganha bastante dinheiro, mas comete uma série de atos ilícitos que o leva a não só ser preso, mas a provocar uma série de desgastes
e desgraças na vida da sua família e diversas outras pessoas. Então, é um filme que passa uma mensagem que, no final, a gente vê que um certo tipo de conduta não leva a uma vida muito legal. Mas existem diversos filmes. Existe um filme também, por exemplo, chamado como Boiler Room. Eu não sei qual foi a tradução para Boiler Room, tá? Mas é um filmaço, um filme também legal, que fala também sobre ser broker, né? Mas o meu interesse maior é em ser dealer, operando com capital próprio, porque aí você começa a falar de operações, porque quando você está intermediando uma operação de terceiros, quem tem que fazer conta, os cálculos, são as outras partes, você só está intermediando, você está facilitando o processo. Agora, quando você atua como dealer, aí você tem que saber o que você está fazendo. Você pode ter ganhos expressivos e perdas também. E é importante que você entenda que qualquer investimento ele pode ser feito de uma forma especulativa, mas também pode ser feito como um investimento de longo prazo, para transformar uma determinada poupança, que é fruto do seu trabalho, em coisas boas, em coisa que vai agregar valor para a sociedade. Projetos, a gente tem projetos que são projetos que são transformadores, transformacionais. A gente tem projetos que facilitam muito a vida dos outros. Então, aqui eu faço o link com essa boa ideia. Mas hoje, em particular, eu quero falar um pouco mais sobre o filme A Grande Aposta, falar um pouco, responder aquelas perguntas e compartilhar com vocês aqui uma apresentaçãozinha rápida, só para a gente poder falar sobre isso. Então, vamos lá. Deixa eu compartilhar uma tela. Ok. E aí... Perfeito. Vamos lá. Está aqui uma apresentação sobre o filme, o livro, né? O filme A Grande Aposta, baseado no livro desse autor aqui. Quem é esse cara? Michael Lewis. Michael Lewis é um autor famoso, tá? Ele já escreveu, esse foi o primeiro clássico dele, o Liar's Poker, um livro maneiríssimo que fala sobre a história dele passando pelo banco Salomon Brothers, tá? Nos anos 80. Esse livro aqui, eu estava numa viagem, eu tinha 20 e poucos anos, fazendo uma viagem pela Europa e li esse livro numa viagem de trem, foi sensacional, um livro muito legal. Ele escreveu já, né, outros livros que se tornaram filmes aqui, como esse, como é que é? O Blind Side, eu acho que também se tornou filme, e tiveram outros, numa parceria com o Brad Pitt, também teve o Flash Boys também, que é um livro muito legal, mas hoje a gente está falando aqui do Big Short aqui, do Michael Lewis. Passando, né, no livro, ele começa falando desse cara aqui, que não aparece muito no filme, até aparece, mas é o Louis Ranieri, o que ele fez aqui? Antigamente, as pessoas compravam imóveis, quando você compra imóveis, você pode comprar de uma forma financiada, uma hipoteca. Você chega para um banco, nos Estados Unidos, o modelo padrão é o seguinte: você chega para um banco e fala, eu quero comprar uma determinada casa, o banco exige de garantia 20% do valor da casa, então vamos pensar aqui numa casa de 100 mil dólares, a pessoa depositou 20 mil dólares e toma emprestado 80 mil dólares. E aí a pessoa vai pagando por mês e vai construindo, né, nesse balanço patrimonial dessa pessoa, ela tem, né, como ativo uma casa, tá? Essa é a boa ideia ali dessa proposta, uma casa. Tem como passivo uma dívida com um banco de 80 mil dólares e tem como patrimônio líquido 20 mil dólares que a pessoa colocou lá. Então, essa é a composição de um financiamento imobiliário que é conhecido também como hipoteca, tá? Hipoteca ou em inglês mortgage, tá? Então, você tem um mortgage. E o que esse Louis Ranieri fez? Ele começou nos anos 80 a empacotar essas hipotecas, tá? Num processo conhecido como securitização de recebíveis. Uma hipoteca não é um recebível? O banco não tem um recebível? Não tem a receber de você? Sim. Mas comprar, né, quando uma única hipoteca é o risco de uma única pessoa.
Agora, quando você pega um grupo de 100, de 1.000 hipotecas, opa, você já tem um recebível, tá? De 1.000 pessoas, mesmo que uma quebre, por alguma razão, perca o emprego e não consiga pagar, opa, as outras, de repente, vão compensar ou vão amenizar esse risco de inadimplência. E aí, o que o Lewis Ranieri fez foi empacotar isso, criando um título conhecido como Mortgage Bond, uma hipoteca imobiliária. E isso aí deu a grande base aí para o que foi discutido no filme. O que a gente vê no filme são apostas de que esse mercado imobiliário americano os agentes cometeram alguns equívocos, eles exageraram na ganância, na falta de controle, os reguladores também erraram, uma série de problemas que acabaram, os problemas culminaram numa grande crise financeira que foi conhecida como a crise do subprime. Por que subprime? Subprime é uma classificação que foi dada a um tipo de financiamento imobiliário em que os reguladores e os bancos exigiam pouca garantia, ao invés de exigir 20%, exigir que o tomador do empréstimo tivesse um emprego estável, eles simplesmente não, eles estavam aceitando qualquer coisa. Por quê? Porque tinham benefícios ali que estavam envolvidos, corretagem, uma série de incentivos presentes que fizeram com que as pessoas abusassem do sistema. E como quando as pessoas abusam do sistema, sendo gananciosos e não cumprindo com as regras, não atendendo aos controles de risco, normalmente o que a gente vê é um problema sério que acaba se manifestando nos mercados através de uma crise. Foi isso que aconteceu e, de certa forma, também está ocorrendo agora com essa pandemia. Ah, mas ocorreu a pandemia. Sim, a pandemia é algo que nos surpreendeu, mas, por um outro lado, ela deixa evidente uma série de problemas que estão presentes, não só na economia americana, mas na economia brasileira também. Então, avançando aqui, a gente vê, olha só, nesse gráfico aqui, a gente tem uma evolução dos preços dos imóveis nos Estados Unidos. E você vê uma linha de tendência aqui. Em vermelho, os preços corrigidos pela inflação. Em azul, preço nominal. Então, o preço nominal sobe bastante. Uma casa nos Estados Unidos nos anos 70 custava $25 mil. Mas a preço de hoje, quando a gente ajusta, já é $150 mil. Então, subia num determinado ritmo. E aí, lá no final da década de 90, diversos incentivos foram colocados em prática, um excesso de liquidez, a taxa de juros caiu muito e a gente começa a ver uma procura exagerada por imóveis. Olha o preço como sobe. O preço sobe bastante em função de toda essa negligência que se fez presente no mercado americano. A gente viu isso ocorrer no Brasil também com financiamento de automóveis, por exemplo, na época da Dilma. Muitas pessoas compraram um carro pagando a prestação de 60 vezes e a pessoa não pôde pagar e teve que devolver os veículos. Não foi nem de perto na magnitude do que a gente viu nos Estados Unidos, mas nos mostra mais ou menos algo semelhante. Aqui a gente vê, nesse mercado imobiliário americano, que, olha só aqui um comercial da época, falando que a taxa de juros era de somente 1%, não precisava de ter renda, não precisava de ter documentação, e eles estavam emprestando 100%, eles não emprestavam só 80%, como eu citei originalmente. Eles estavam simplesmente empurrando tudo. E olha, e aqui fala, se habla espanhol. Então, eles estavam justamente mirando na Califórnia muito dos residentes descendentes da América Central, que normalmente são pessoas mais pobres, com menos conhecimento, e que o pessoal estava numa febre especulativa, porque o preço do imóvel não parava de subir. Então, vamos financiar, porque você financia uma casa que está custando 120, daqui a um ano está custando 140, e a gente consegue ganhar, porque a cada vez que você financia uma casa, você ganha algumas taxas lá, 1%, 2%, 3%.
e quando você financia muitas casas, esse 2, 3% acaba dando muito lucro para os financiadores, para os bancos. E aí, a gente tem no filme esses personagens aqui. A gente tem o Dr. Michael Burry, tá? Que ele, na verdade, foi interpretado por esse ator aqui, e que usou o mesmo nome, né? Esqueci agora o nome do ator. A gente teve o Ryan Gosling aqui interpretando o Greg Lippmann, que era um trader do Deutsche Bank. O Mark Baum, que é o Steve Carell, interpretando o Steve Eisner, tá? E o Brad Pitt aqui, que na verdade é um personagem que ele não está no livro, ele na verdade é até mencionado, mas ele foi o que patrocinou o filme aí através, né, dessa parceria entre o Brad Pitt e o Michael Lewis. Filme de 2015. Aqui outros personagens que são discutidos no livro, mas não no filme. E quem são eles? Primeiro, o John Paulson, tá? Que foi um dos caras que mais ganhou dinheiro na crise. Ele apostou pesado também, ele era um grande cliente da Goldman Sachs e pegou carona na ideia do Dr. Michael Burry e apostou bilhões e bilhões. Ele ganhou 3, 4 bilhões de dólares, enquanto que o Dr. Michael Burry ganhou 500 milhões de dólares. Teve também essa mulher aqui, tá? Que apostou, que na verdade informou uma grande analista, tá? Passou com passagem no Oppenheimer e passagem também em outras instituições, e ela alertou que o Citibank deixaria de pagar dividendos. Tem aqui o Dr. Nassim Taleb, autor do livro A Lógica do Cisne Negro, que eu vou discutir aqui também em alguma aula aqui, e que chamou a atenção de que algo como um cisne negro, né, um evento de baixa probabilidade, com grande impacto, estaria para acontecer. Esse aqui é o Kyle Bass, o gestor da Raymond Capital, que trabalhava no Bear Stearns, que também tirou proveito. E esse aqui é o conhecido Dr. Doom, Nouriel Rubini, um economista também que apostava que essa crise iria ocorrer. São estrelas aqui. Essa daqui esqueci o nome dela aqui, vou lembrar daqui a pouco. Vou lembrar daqui a pouco o nome dela, mas eu esqueci agora, pessoal. E esses são outros personagens do filme. Esse daqui é muito interessante, tá? Porque se você assistiu o filme A Grande Aposta e você vê lá o Mark Baum, que está lá fazendo a grande aposta mesmo, né, contra os bancos, tem o Dr. Michael Burry de um lado e tem o Mark Baum, que é da Front Point Partners, uma gestora que também faz aposta. Ele que fica segurando a aposta até o final. E, num determinado momento, ele vai lá e conversa com a diretora do Morgan Stanley, que era o banco Morgan Stanley, era o dono da gestora dele. E, no começo, o banco Morgan Stanley vai lá e começa a dar uma pressão muito grande nele, porque ele está fazendo essas apostas, e essas apostas, como a gente vai ver, ela é feita através de CDS, que é Credit Default Swap, um instrumento que é tipo um contrato de uma proteção, como se fosse uma opção. O que é um CDS? Um CDS é um seguro. Alguém, por exemplo, se eu quero comprar um bond desse, um Mortgage Backed Bond, um MBS, tá? Eu vou botar 100 mil dólares, mas esse bond que eu estou comprando está me pagando uma taxa de juros de 9% ao ano. Pô, mas carrega um risco aí que vai ter uma crise e esses tomadores não pagam as suas devidas prestações e eu acabo perdendo dinheiro desses 100 mil dólares que eu coloquei. Então, eu posso chegar e comprar também, junto com esse bond, comprar um CDS, um seguro, que ao invés de 9%, de repente, esse seguro vai me custar 4%. Então, ao invés de 9%, eu vou ganhar 5%. Legal, 5%, tá bom. Mas esse CDS, esse seguro, ele também pode ser negociado de uma forma livre e de uma forma especulativa. Por quê? Pensa só, o que esse seguro faz? Esse seguro faz com que, se houver um calote e as pessoas não me pagarem os 100 mil dólares,
através desse seguro, eu faço com que eles me paguem. Tá? Vai ter um outro banco me dando esse seguro. Então, esse seguro que eu paguei, vamos dizer, um determinado valor, em evento de calote, ele sobe de forma expressiva. Só que esse seguro, assim como um seguro de carro, ele precisa ser renovado a cada ano. Por isso que é tão caro carregar um CDS. Por isso, essa é uma das perguntas que eu fiz na semana passada. Então, esse cara daqui é o cara do Morgan Stanley, que no final é o Morgan Stanley que faz a aposta errada e que perde 9 bilhões de dólares. Essa daqui foi a maior perda da história no mundo dos bancos. Esse cara daqui, que eu também não estou lembrando o nome dele agora, perdeu 9 bilhões de dólares. Foi a maior perda. Aqui a gente tem o presidente da Lehman Brothers, que esteve para vender a Lehman Brothers, que é o Dick Fuld. Esteve para vender a Lehman Brothers e não conseguiu. A Lehman Brothers acabou, né, falindo. Esse era o presidente do Bear Stearns, que foi vendido para o JP Morgan. Esse é o Chuck Prince, do Citibank, que praticamente quebrou. O Citibank, na história, já quebrou 3 vezes. Quebrou na crise de 29, quebrou no empréstimo para a América Latina nos anos 80 e quebrou ali novamente. E esse aqui foi quem substituiu, na verdade, o Chuck Prince. Tá? O Dr. Michael Burry, que é o herói ou vilão do filme. Ele é o herói, mas eu fiz uma pergunta que eu sou crítico com relação à postura dele, e eu vou responder essa pergunta. Aqui a gente vê que durante esse período aqui, ó, a taxa de juros nos Estados Unidos caiu bastante, mas aqui chegando em 2005, a gente vê que o volume de títulos imobiliários explodiu. E isso fez com que o Dr. Michael Burry, que morava lá na região de San José, na Califórnia, uma região já bem especulativa, com imóveis bem caros, ele falou, opa, tem algo estranho aqui e tem algo que representa uma grande oportunidade de fazer um big short. Então, o Dr. Michael Burry, que era um cara especializado em ações, de repente vai para o mercado imobiliário, começa a estudar, contrata alguns assistentes, bota a galera para estudar alguns bonds, para ele saber quais são os bonds, né? Quais são desses recebíveis mais problemáticos. Aí ele pega, identifica, leva para o Goldman Sachs e chega para o Goldman Sachs e fala, eu quero que você me dê um seguro contra esses daqui. Aí o Goldman Sachs vai lá e ri da cara dele. Por que ele ri da cara dele? Porque o Goldman Sachs fala, esse cara é maluco, né? Vai apostar contra uma carteira diversificada, mesmo que o pessoal ali comece a não pagar, é extremamente diversificado. Isso não vai dar merda nunca, nunca deu. Bem, né? O mercado tem essas coisas. Aí eu trago aqui esse gráfico mostrando aqui esse lado assim como funciona para o CDS, funciona para uma opção de compra, que é conhecido em inglês como call, e uma opção de venda, que é conhecido em inglês como put. Então, aqui um long call. O que é um call? É uma opção de compra. O que é uma opção de compra? É um contrato que te dá o direito de comprar um determinado ativo a um determinado preço, até uma determinada data. Então, às vezes, você vai comprar uma ação, por exemplo, uma da Petrobras, que está aproximadamente R$20, você pode ter o direito de comprar a Petrobras por R$20, pagar somente R$1 até um prazo de um mês. Então, se a Petrobras sai de 20 e vai para 30, imagina, você colocou R$1 e multiplicou por 10, porque você te dá o direito de comprar a 20, aí vamos dizer que o preço foi para 30. Aí você chegou lá, vendeu a 30, comprou a 20, ganhou 10, gastou 1, ficou com lucro de 9. Um lucro de 9 vezes, opção é fogo. Opção é algo que pode multiplicar muito. Mas qual o lado, né? Como não existe almoço grátis no mercado, qual é o lado negativo da opção? Bem, se o papel não andar e passar um mês, esse R$1 vira pó. Então, a opção você perde tudo, esse R$1 que você colocou. Então, é muito importante. O CDS funciona de forma semelhante, né? Aqui a gente vê a queda do Citigroup, né? Então, o que acontece? O Citigroup, né, ele tinha muitas mortgages que despencaram de valor, então o CDS disparou, né, a ação do Citigroup, que valia $500, caiu para $50 aproximadamente. Perdeu quase tudo. E o banco, assim como está acontecendo agora nessa crise,
o Fed lá e o Tesouro Nacional dos Estados Unidos tiveram que colocar dinheiro em vários bancos para manter o sistema sólido. Tá? E a grande vilã, quem vendia esses CDS todos para todo mundo, era uma empresa chamada AIG, a divisão de Londres, conhecida como AIG-FP, que vendeu para todo mundo e chegou na hora, a AIG não tinha como honrar. E aí o Banco Central americano teve que, e o Tesouro tiveram que capitalizar, tiveram que injetar dinheiro na AIG, dinheiro dos contribuintes, para que os demais bancos se saíssem bem. Porque se os bancos quebrassem, você podia ter uma situação muito pior. E isso gerou muito problema na economia americana, porque cresceram as desigualdades entre o pessoal, o trabalhador começou a ver, poxa, vocês estão ajudando os bancos e a gente aqui perdendo emprego. Então, teve um movimento, né, Occupy Wall Street, muito parecido com os protestos que a gente vê hoje. Então, uma série de problemas que vêm dessa crise e que se fazem presente até hoje. Perfeito? E aí, deixa eu parar aqui de compartilhar essa tela. Eu volto aqui e só aproveito para responder algumas perguntas que eu fiz. As perguntas que eu fiz foram: por que Michael Burry resolveu apostar contra o mercado imobiliário americano? Ele que era um cara focado em ações. Ele falou, poxa, meu mandato é buscar oportunidades. E eu estou vendo uma grande oportunidade aqui. Então, eu vou para lá. Só que o Michael Burry, ele tocava um fundo. Lembrei aqui agora, desculpa, pessoal, do nome daquela analista, era Meredith Whitney. Eu sabia que eu ia lembrar. Eu sou bom de memória, mas vamos lá. Meredith Whitney era a analista do Oppenheimer, a analista que disse que o Citibank não iria pagar dividendos e que deu um ponto de partida na crise, que começou lá em 2007. Tá? Voltando para a pergunta aqui do Michael Burry, que resolveu apostar contra o mercado imobiliário nos Estados Unidos. Ele tocava um fundo, Scion era o nome do fundo dele, um fundo em que ele estava com um maior êxito, muita gente confiando nele, só que ele vai para uma aposta e ele vai de uma forma ousada. E aí, né, a segunda pergunta que eu fiz foi: por que o Goldman Sachs riu da cara do Michael Burry? Eu já respondi aqui. Goldman Sachs falou: opa, esse cara é um maluco. Ele vai ficar comprando esse título CDS, nada vai acontecer, ele vai ficar pagando esse prêmio, né? Nesse exemplo que eu citei da Petrobras, uma opção custando R$1, ele vai pagar um determinado valor para o CDS, vai passar o tempo, o CDS vai vencer e a gente vai colocar todo esse dinheiro no bolso. Por isso que o pessoal da Goldman Sachs fala para ele, fala, doutor Michael Burry, se você quiser dar dinheiro para a gente não vai recusar. Legal. Aí ele fala, fechado, posso levar esse copo aqui, né? Ele leva o copo, tal, sai e a galera ria dessa dele, né? Depois a história muda, porque ele estava certo. Terceiro aqui, Michael Burry, herói ou vilão? Um herói. Ele, na verdade, transformou, né, o seu fundo, deu um rendimento de $500 milhões, né? Praticamente era um fundo de 100, eu acho, que foi para 500. O pessoal ganhou dinheiro no final. Mas, se você viu o filme, você vê que, no decorrer, os cotistas querem sacar. Por que eles querem sacar? Porque eles veem, cara, esse cara é maluco, porque ele está comprando $90 milhões, tá? Em títulos. Na verdade, ele tinha $1 bilhão em CDS. Tá? Ele estava alavancado, ele estava usando um dinheiro, né? Ele estava alavancado, porque esses instrumentos, opções, CDS, são instrumentos que embutem uma alavancagem muito grande. Então, ele estava comprado em aproximadamente $1 bilhão de títulos, tá? Em que isso custava para ele 90 milhões por ano. Então, se passasse um ano e nada acontecesse, ele perdia 90 milhões. Caraca, 90 milhões. O fundo dele naquela época acho que estava, sei lá, 200, 300 milhões. Aí o pessoal viu, caramba, se passa 3 anos, acabou meu dinheiro, né? O cotista falando. Pô, aí o cotista ameaça de processá-lo e ele fala, não, espera, eu estou certo, eu posso ter me antecipado demais. Então, eu sou crítico ao Michael Burry, porque ele fez isso de uma forma que ele foi com tudo, ele foi com dinheiro de terceiros,
E por muito pouco, né, ele mesmo no filme, ele reclama porque a situação do mercado imobiliário americano se deteriora, mas os bancos não mudam o preço do CDS. E por muito pouco, se os bancos seguram um pouco mais, o Michael Burry praticamente ia quebrar. E mesmo estando certo, ele estaria errado. Então, o Michael Burry foi um herói, legal, saiu vitorioso. E aí? É só chegar no final assim e falar assim, não, já que ele ganhou, então tá tudo certo? Não, pessoal. Não é, porque ficou tudo certo, legal. Ele ficou rico, famoso, mas se tivesse dado tudo errado, tá? Ele ficaria mais pobre, sua imagem seria destruída, ele poderia provocar perdas para outras famílias. Então, há uma assimetria aqui. Você tem que entender que não é ganhou tudo ou nada. O nada é muito pior. É importante você pensar em também responsabilidade social, em crescer de uma forma sustentável, com respeito ao outro. Isso é importante, né? E o Michael Burry ele foi com muita sede ao pote. Tivesse feito, ao invés do tamanho que ele fez, tivesse feito 1/3 do tamanho, tivesse um carregamento ao invés de 90, de 20, 30 milhões, ele poderia falar assim, não, eu posso aguentar 6, 7 anos aí, eu tenho uma convicção muito maior. Mas aí o ganho seria menor. Mas o ser humano é assim, é emotivo, ele vai com tudo. Então é importante você que está ouvindo isso, entender para que você, no percurso da sua carreira, que você consiga segurar, saber das suas vulnerabilidades. Isso que é importante. Para terminar, na quarta pergunta, e eu já praticamente respondi, por que o representante do Deutsche Bank, né, o Ryan Gosling lá, né, por que ele procurava compradores para os seus títulos? Né? Ele que acreditava muito também na mesma tese do Michael Burry, por que ele foi lá e chamou o Mark Baum e os seus amigos para comprar o seu título? Por que esse negócio era tão bom? Por causa do carregamento negativo. E essa é a principal lição aqui do filme para você, aluno da Eleva. Derivativos, opções, CDS, é o que é conhecido como um wasting asset. Ele perde valor com a passagem do tempo. Então, o Ryan Gosling, aí, o Jared Vanett do filme, ele tem muito estoque desse CDS e aquilo está custando para ele uma fortuna a cada 6 meses ou a cada ano. E ele precisa desovar um pouco disso para reduzir essa pressão, para que ele possa ter mais oxigênio para carregar isso por mais tempo. E aí ele vai lá, consegue alguns compradores, vende para o Mark Baum, reduz a crise, né, se faz presente, o CDS dele se valoriza a beça, o CDS não é dele, é do banco, mas ele é um representante do banco. Ele ganha uma fortuna para o banco e o banco paga um bônus para ele de 50 milhões de dólares. Nada mal, hein? 50 milhões de dólares, hein? Imagine só você ganhando 50 milhões de dólares. É possível isso? Lógico que é. É possível. Não estou falando que é fácil. Pô, nem de longe. Eu já ganhei 50 milhões de dólares? Nunca. Quem me dera eu ter ganho 50 milhões de dólares. Mas você tem que acreditar. O importante é que você acredite se isso é importante para você. Não que você ter 50 milhões de dólares seja algo que vai garantir a sua felicidade, mas se você tiver uma ambição e quiser, né, lutar por isso, acredite, você está aí recebendo uma boa educação, seus pais estão investindo em você e você tem todo esse potencial. Beleza, pessoal? Então, para a semana que vem, Margin Call, o melhor filme. Margin Call é melhor do que Big Short? Na minha opinião, é. Mais dramático. Minha filha viu, chorou no filme. Mas tem uma história aí interessante, uma história realmente mais realista, né? E mais perto do que é trabalhar num banco, né? Do que é também ficar escravo do dinheiro. E ser escravo de qualquer coisa não é nada bom. E escravo do dinheiro, né, também não é legal. Então, Margin Call, eu acho que está disponível no Amazon Prime. Vai lá. Pô, entra na promoção lá, assina, vê o filme, depois cancela se você quiser, se você não quiser assinar. Beleza? Obrigado, pessoal. Até a próxima.